Agora nós vamos falar sobre os recheios, tá? Temos duas classificações para os recheios, ok? Temos recheio frio, tá? E temos recheio quente. O que é isso, recheio frio e recheio quente? O recheio frio é todo aquele que ele não passa por nenhum processo de aquecimento. O recheio quente não é que você vai colocar ele quente no bolo, tá? Ele é um recheio que você vai precisar levar ao fogo. Então, recheio frio, a gente tem ganache, a gente tem mousse, a gente tem recheio trufado, tá? E aí, na parte do recheio quente, nós temos o recheio cremoso, tá? Temos também recheio trufado nessa categoria. Por quê? Você pode trufar ele com algum tipo de chocolate. Quando ele fica frio, né? Ele fica trufado. Para a gente poder trabalhar em relação a peso, tá? Esse recheio aqui, quando você faz ele, você tem basicamente quase que 100%, tá? Da mistura dos ingredientes que você fez. O máximo de perda que você pode ter é alguma coisa que fica no bowl ou que fica na espátula que você está mexendo, tá? No recheio quente, tá? Que é aquele recheio que você vai levar ao fogo, o que você tem que pensar, tá? Eu não vou ter 100% desse recheio, da quantidade que eu coloquei ali na panela, tá? Quando você for lá, que você levar para o aquecimento, ele vai ter aí pelo menos uma perda de 20%. Então você vai levar para a panela 100% do seu recheio, mas quando ele esfriar, você vai ter mais ou menos, tá? 80% desse recheio. Eu vou explicar para vocês agora melhor, para vocês entenderem no detalhe que eu quero falar para vocês. Por quê? Quando a gente faz aquele cálculo de pedido, lá que a gente estava falando na aula anterior, ele fala de uma proporção, certo? Que você tem que usar o quê? De recheio. Mas aí você fala assim, e aí, como que eu vou entender essa proporção? Como que eu vou colocar essa proporção certa no meu bolo, tá? Então leve em consideração isso daqui que eu tô falando pra você, e aí agora eu vou mostrar aqui no detalhe como que você vai fazer essa proporção, quando ele for frio ou quando ele for quente. Vamos agora ver no detalhe a diferença de trabalhar com recheio frio e recheio quente, tá? Vamos lá na nossa tabela de cálculo de pedido que vocês viram na aula passada. E aí, eu vou trabalhar como referência um bolo de 2 quilogramas, tá? Um bolo de 2 quilos, quanto que ele precisa de recheio? Ele precisa de 800 gramas de recheio, tá? Então, a nossa referência vai ser um bolo de 2 quilos, 800 gramas de recheio. Então, tá. Eu vou fazer um recheio, digamos que um recheio frio, aqui para esse meu bolo de 2 quilos. Aí, eu vou pegar lá o leite condensado, tá? Um leite condensado, ele tem quanto?
395 gramas. Ok? E aí, nesse bolo, esse recheio, eu também vou colocar um creme de leite. Um creme de leite tem quantas gramas? 200 gramas, certo? Então, eu tenho 395 de leite condensado, creme de leite 200 gramas, eu já tenho aqui quanto? Já tenho 595 gramas aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui gelatina sem sabor, digamos assim, tá? Gelatina sem sabor, eu vou usar aqui 15 gramas de gelatina sem sabor. Só que essa gelatina sem sabor, para eu preparar ela, eu vou usar o quê? Eu vou usar água. E essa água, eu vou usar 50 gramas de água. Então, vocês têm que pensar o seguinte, para vocês trabalharem com pesos exatos, você tem que sempre, mesmo a parte líquida, tá? Mesmo essa parte aqui, ó, o líquido, o leite, a água, o que for, o óleo, você vai pesar como? Em gramas também, tá? Então tá lá em ml, você pesa em gramas para você ver quanto que dá. Por isso que a balança, ela é nossa amiga, tá? Ela é maravilhosa aí para confeitaria. Então, vamos fazer as contas aqui, quanto que a gente já tem. A gente tem aqui, olha, 10, sobe 1, aqui tem 5, 6 com 10, 16, sube 1, 3, 5 e 1, 6. Eu tenho o quê? 660 gramas já de recheio. Para eu chegar nas 800 gramas, ainda falta 140 gramas, tá? Então, nesse meu recheio aí, que vai a gelatina, o creme de leite e o leite condensado, ainda falta as 140 gramas, né? Aí eu vou colocar aqui de fruta picada, tá? Que eu vou misturar esse recheio. Isso aqui, gente, é só exemplo, tá? Então, aqui eu tenho 0, 6 e 4, 10, a 1, 6 e 1, 7, com mais 1, 8. Deu o quê? As 800 gramas de recheio que eu preciso. Opa, desculpa. Balançou toda a aula aqui agora, mas acontece. Então, as 800 gramas de recheio. O que eu posso fazer? Eu tenho que limpar bem o meu bowl ali quando eu tô trabalhando, para essas 800 gramas aqui dar o valor exato. Então, quando eu vou fazer o cálculo de um recheio, tá? Eu tenho que ver todos os ingredientes ali bem pesados, tá? Para ver o resultado dessa mistura. Quando ele é frio, que aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar aqui, ó, a gelatina, tá? Com a água que vai dar a consistência nesse meu recheio. Não vou levar ele pro fogo. É um exemplo de um recheio frio. 800 gramas, ok. Vou usar ali no meu bolo. Quando a gente fala em recheio quente, aí a situação já muda. Por quê? Eu tenho que, em média, fazer mais, tá? Umas 200 gramas a 250, tá? Umas 200 a 250 gramas aí a mais de recheio para chegar nesse valor aqui. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de um recheio frio, eu já chego no valor exato. Quando eu estou falando de um recheio quente, eu olho lá. Eu vou precisar de 800 gramas de recheio, mas na minha pesagem,
eu tenho que levar ao fogo, na verdade, 1 quilo. Tá? Quando é o quê? Quente. Eu vou levar 1 quilo para poder, quando eu levar ao fogo e reduzir, ele chegar nessa minha média aqui de 800 gramas. E se ele ficar menos que 800 gramas, Deise, o que que eu faço? O que eu vou fazer? Lá na hora da montagem do bolo, eu vou acrescentar um pouco mais de cobertura para diferenciar aqui, né, essa quebra. Ou eu vou molhar o bolo um pouquinho mais, tá? Porque a gente vai chegar aqui nessa média. Então, o que você tem que levar em consideração também? A região que você mora é uma região quente? É uma região fria? Então, isso daqui, ó, vai variar muito também se a pessoa tá numa região quente ou numa região fria. Porque, não sei se você reparou, mas, por exemplo, quando você faz aquele creme que eu ensinei, que vai amido, que é o chantilly flexível, quem mora nas regiões mais quentes, utilizam muito mais amido para ele ficar mais forte, tá? Do que quem mora em regiões que são mais frias ao decorrer do ano. Porque logo quando faz, ele já esfria rápido, ele já fica muito resistente. Então tem que haver também sempre esse equilíbrio. Você está aprendendo uma receita, digamos assim, que quando aquela pessoa desenvolveu aquilo ali, foi para uma temperatura ideal, tá? Mas a gente tem que levar sempre em consideração esse tipo de coisa. Então vamos lá para o recheio quente. Eu tenho que fazer o quê? 1 quilo do meu recheio quente, ok? Então vamos lá. Leite condensado. Eu vou pegar aqui um leite condensado, vou usar um leite condensado, 395 gramas. Aí eu vou usar aqui um creme de leite, tá? Creme de leite tem 200 gramas. Então, a gente já tem aqui, né, ó, essa parte aqui já dá o quê? 595 gramas de recheio, tá? Aí, eu vou colocar um leite condensado, um creme de leite e um doce de leite nesse meu recheio. Aí, eu vou levar mais, ó, 395 gramas. Então, eu já tenho aqui, ó, 10, subiu 1, 9, 9, 18 e 1, 19, subiu 1, 3, 6, 7, 8, 9. Ó, quantos que eu já tenho aqui? Eu já tenho 990 gramas, certo? Aí, eu posso completar esse 1 quilo ou não, posso parar aí nas 990 gramas. Eu posso colocar além? Pode sim. Eu vou acrescentar ainda nesse meu recheio 50 gramas de chocolate, tá? Lembrando, isso aqui são só exemplos. Esses recheios eu acabei de inventar aqui ingredientes para você levar ao fogo, tá? Aí eu vou colocar aqui 50 gramas de chocolate. Então, aqui eu vou ter 9 e 5, 14 a 1, 10. Eu vou ter 1 quilograma e 40 de recheio, tá? Aí, o que acontece? Tem uma variação que você precisa levar em consideração. Que variação é essa, Deise? Quando a gente fala o quê? Ó, de amido, tá? Quando eu levo ao fogo, um recheio quente, que ele não tem amido, ele leva mais tempo para ele secar, tá? Ele vai reter muito mais umidade. Quando se tem amido, ele engrossa muito mais rápido, tá bom? Então, a parte líquida ali vai evaporar menos, tá? De umidade. Então, esses 200 gramas, quando a minha receita tem amido que ela engrossa mais rápido, eu atinjo basicamente esse resultado aqui primeiro. Eu indico para vocês que quando vocês forem fazer receitas que não vão
amido ou gema para ajudar ali a ficar mais firme, ou então algum tipo de chocolate para trufar, vocês ao invés de 200 gramas a mais, vocês coloquem de 250 a 300 gramas a mais, tá? Porque, lembrando, com amido, engrossa mais rápido, menos tempo no fogo, menos umidade que vai evaporar, tá bom? Sem amido, para virar doce, por exemplo, pensa em geleia. Quando você coloca no fogo, vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, geleia, como exemplo, tá? Quando você leva pro fogo uma geleia, tá? Pensa em estar fazendo uma geleinha de morango, por exemplo. Quando você leva lá os morangos pro fogo com o açúcar, ele cria uma umidade, ainda ele, né, vai soltando a água do morango, aí fica aquela quantidade. Depois vai fazendo o quê? Vai reduzindo, 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 certo? Se você pegar, colocar morango, açúcar e amido, vai engrossar muito mais rápido e aquela água que soltou do morango vai virar um creme, certo? Não vai virar aí uma geleia. Isso aqui é um exemplo, tá? De redução de umidade. Aí o que acontece com o amido? Aquela água vai virar um caldo grosso, tá? E vai continuar aquela quantidade pesada. Agora, para virar uma geleia, não. Não vai ter um amido, vai ficar mais tempo no fogo e vai o quê? Evaporar a água. Então, deu para entender, né? Essa diferença de quando eu ponho amido, de quando eu não coloco amido. Então, nos recheios, tá? Você pode utilizar aí qualquer recheio ou inventar qualquer recheio que você queira, levando sempre em consideração essa questão do frio e do quente, porque aqui você tem uma redução de umidade que aqui você não tem, e assim você vai conseguir chegar aí no peso certo que o seu bolo precisa, tá? Desde a gente chega no peso exato, às vezes acontece, já cheguei no exato. Massa de bolo também, mas a gente usa isso aqui como referência, tá? É sempre desse pra mais, pro bolo dar certo e ficar no peso certinho aí, tá bom? Tem que sempre ter uma variação pra gente usar como referência. E essa foi a nossa aula aí em relação a recheios.